arquiteto não calcula estrutura, ou seja, vigas, pilares, laje. Só que a gente faz casa, a gente faz fachada. E você, querido primo da família M4, já assistiu o vlog e viu que a gente não tem nenhum engenheiro na nossa equipe. Então, como é que faz? Eu gosto de explicar para os clientes de maneira didática da seguinte forma. O que você está aqui na sua casa. Aí o que você vê é trabalho do arquiteto. O que você não vê é trabalho da engenharia. Vamos explicar isso de uma maneira bem clara. Estou vendo a pintura? Estou vendo a pintura. Então quem diz qual é a pintura, qual que é o tipo de tinta, qual que é a cor, em qual altura, em qual tamanho? Sou eu. Eu estou vendo a luz, eu estou vendo a luminária? Tô. Então quem é que diz qual é a lâmpada, onde ela vai ficar, qual é a luminária, qual é a quantidade de luz, qual é a temperatura de cor? Sou eu. Eu estou vendo vaso sanitário? Estou vendo vaso sanitário. Então quem é que diz onde está o vaso sanitário, qual é o vaso sanitário, o tipo de acionamento do vaso sanitário? Sou eu. Só que eu não estou vendo o cano que alimenta o vaso sanitário ou que leva embora os dejetos do vaso sanitário. Logo, quem faz o cálculo e define tamanhos, espessuras, por onde vai, para onde vai, toda a parte da tubulação é o engenheiro. Se eu não estou vendo o fio que alimenta a tomada, quem vai dizer que fio é esse, quantos fios, por onde ele vai passar, é o engenheiro. Já a tomada eu estou vendo, portanto, quem diz qual é a tomada e quantos amperes tem a tomada, sou eu. Entendeu? Fica muito fácil de entender dessa maneira. Tudo que a gente vê faz parte da solução estética e precisa ser definido pela equipe de arquitetura. Tudo que a gente não vê precisa ser definido pela equipe de engenharia, incluindo a estrutura. Muitas vezes a estrutura está aparente, e aí a gente tem uma pequena exceção aqui. Quando que a estrutura está aparente? Quando eu vejo um desenho na fachada composto de vigas e pilares. Mas este desenho de fachada foi proposto por nós. E foi para isso que eu chamei o Will aqui, para ver se as duas fachadas desses dois projetos que a gente queria conversar neste dia, se ia ficar de pé, basicamente. Mentira, que ia ficar de pé a gente sabia, porque a gente sabe fazer pré-dimensionamento, mas a gente queria a melhor solução para a estrutura com o menor custo para o nosso cliente. Hoje vou receber uma visita muito importante aqui no escritório, que é a visita do engenheiro Will, da construtora. Ele é nosso parceiro, deixa eu tirar essa máscara aqui. Ele é nosso parceiro já de algum tempo e ele vem aqui para ajudar a gente com a parte de uma consultoria estrutural. São dois projetos importantes que a gente precisa entender se o que a gente criou está viável, se o que a gente criou pode ser executado com um custo razoável, porque tudo pode ser sempre executado, mas o importante é a gente entender se isso não vai impactar num custo muito alto para o cliente. Então, estou ansiosa aqui esperando o Will chegar para a gente mostrar esses dois projetos, identificar os balanços, a estrutura que a gente criou, para ver se está tudo ok. Estou na torcida. Qualquer estrutura sempre é possível, quase todas, só se for uma coisa assim muito megalomaníaca. Mas se você observar as grandes arquiteturas do mundo, elas são bem ousadas e a engenharia consegue acompanhar isso. Só que o dinheiro, no caso, tem que acompanhar também. E como os nossos clientes não estão aqui rasgando dinheiro, a gente tem que fazer uma coisa que seja realizável, execuível, tá? Então foi essa a ideia. Acompanhe, que beleza de reunião. Então qual foi o objetivo dessa reunião? Você viu que o Will não fez cálculo nenhum. Isso ele vai fazer depois, ou ele ou o outro, ou seja quem for, qual equipe que... Isso, Alice, pode fazer barulho à vontade. A Alice da edição vai adorar. Desculpa aí, Alice da edição. O Will, ou seja qual for a equipe de engenharia, vai fazer esse cálculo depois, de fato, viga por viga, entender tudo. Mas com a experiência que ele tem de engenheiro calculista e engenheiro que acompanha a obra, ele passou para a gente algumas coisas que ele já tinha certeza e segurança de que ia funcionar ou não, tá? Então vamos começar, só rapidinho, você que tá ouvindo essa minha voz nasalada e tá falando assim, Mira, o que é isso? O que você tá fazendo? Cadê a máscara? Fiz um exame hoje, tá, gente? É um resfriado comum, enfiei o cotonete lá na minha goela e não é Covid, tá? Então é só a coisa do nariz aqui entupido mesmo,
e uns espirros. Muito bem, voltando aqui ao que importa. Não que minha saúde não seja importante, minha saúde é muito importante, sem ela eu não estaria aqui. Seguindo. Vamos começar, eu falei pra você que a gente viu 2 projetos com ele. Um vocês conhecem, o outro vocês ainda não conhecem. Então vamos começar pelo que vocês conhecem. Lembra do vídeo que eu mostrei da transformação super drástica de uma casa com carinha de fazenda para uma casa contemporânea? Pois é. A gente criou uma sequência de estruturas de concreto para que a gente transformasse essa linguagem, né? E a gente tem ela aqui. Muito bem, gente. O primeiro ponto que estava me angustiando, me dando um pouquinho de... Não tinha falado isso para os clientes ainda, mas depois que o Will veio aqui, eu tô tranquilona. Essa estrutura que a gente criou aqui, ó, revestida de porcelanato, ela é bem ousadinha. Por quê? Porque a gente tem um belo vão. O que é o balanço? É uma estrutura que ela tem um apoio aqui atrás e ela tem uma parte aqui que a tendência é cair, entendeu? Então a gente tem que estruturar isso aqui de maneira que ela se sustente. E é basicamente o que a gente tem. Você vê que é um grande L. Esse cantinho aqui me preocupava. Mas a gente passou as dimensões que a gente criou e a gente sabe que nesse cantinho aqui, embora disfarçado, a gente pode fazer um apoio. E aí o Will falou, fica tranquilo, com essa dimensão aí tá beleza, pode seguir em frente. Falei, oba, maravilha. Aí o outro ponto importante era essa caixa que a gente criou na frente da fachada para fazer o acabamento da entrada. Passamos as medidas para ele e ele também, tá delícia, maravilha, pode seguir em frente, tá ótimo. E aí veio o ponto mais... crítico. Vamos trabalhar com a cor do crítico. Nevrálgico, eu gosto muito dessa palavra. Alice que é nevrálgico. Eu nunca nem ouvi falar dessa palavra no texto de vocabulário, perdão. Nervos, Anjo, nevrálgico. Uma pessoa que... Sensível. Entendeu? Uma pessoa que tem cultura. Eu vou trabalhar com a cor do que tá me preocupando mesmo. Que é esse balanço aqui, ó. Esse balanço me preocupa bastante, porque ele tem 2,5 metros. Lembra? O apoio tá aqui e aqui 2,5 metros. E aí, esse aqui foi o único ponto da nossa conversa que o Will falou assim, aí de fato a gente vai precisar primeiro demolir o telhado, entender a estrutura existente para saber como que a gente vai criar uma nova estrutura que receba esse balanço. Inclusive, talvez a gente mude um pouquinho o pé direito desse terraço, porque pode ser que a nossa estrutura precise subir um pouco, porque ela vai estar montada em cima da estrutura existente. Calma, se você não entendeu, fica tranquilo, porque vai ter vlog da demolição dessa casa, que eu tô empolgadíssimo, que a gente já foi lá, vamos começar a demolição, descobrir o que tá dentro das paredes, eu tô empolgadíssima com isso aqui. Então esse é o único ponto que terminamos a nossa reunião com ainda um ponto de interrogação. Mas ele deixou a gente tranquilo porque viável a gente só precisa saber como, tá? E aí, olha que interessante. Conversa vai com... Olha como é bom parceria, tá vendo? Engenheiro e arquiteto é um trabalho da parceria. Para construir uma casa ou para fazer uma reforma neste nível que a gente está trabalhando aqui, a gente tá falando de equipe multidisciplinar, arquitetos e engenheiros. O arquiteto faz o trabalho dele, o engenheiro faz o trabalho dele. Damos as mãos... ou bate só o murrinho, porque não tá podendo dar a mão, e vivemos felizes. O que vocês estão achando graça, gente? A Ana já tá cantando. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Quero passo, perde a vez. Entendeu, né? É isso. É assim que tem que funcionar uma equipe de arquitetura com equipe de engenharia, entendeu? Muito bem. Aí a gente batendo aquele papo, então eu falei, Will, agora a gente tem que mostrar pra você a parte de trás, que você também já conheceu. Aí, lembra dessa área gourmet, que é dessa casa, da transformação andrástica e tal? O que a gente pensou quando a gente fez isso aqui? A gente quer vãos grandes, a gente quer rapidez na execução e a gente quer uma estrutura esbelta, ou seja, mais fina. Logo, na nossa cabecinha, o que a gente pensou? Estrutura metálica. Vamos de estrutura metálica. Aí eu fui mostrar, Will, se liga nessa estrutura metálica aqui. Aí ele falou assim, então, Emira, vamos conversar aqui só um pouquinho sobre os custos de uma estrutura metálica pós-pandemia ou durante pandemia? Aí eu falei, vamos. Ele falou, vai ficar caríssimo. Eu falei, vamos mudar? Ô, gente, vamos aqui rapidinho, antes da gente terminar essa conclusão e passar para o próximo projeto, vamos aqui, break news do Estúdio M4.
A pandemia causou uma grande mudança, ou foi uma... Como é que eu posso falar? Que eu não sei trabalhar com a cor do jornalismo. Eu não sei o que você quer dizer. Foi um marco muito grande para a construção civil, tá? Por 2 motivos. Primeiro, as fábricas deram uma reduzida na produção porque muita gente foi para casa. Segundo, que muita gente foi para casa, de todo mundo, as pessoas olharam e falaram assim, minha casa é insuportável, eu quero reformar. E aí a demanda de reforma foi altíssima em 2020. E aí os materiais foram simplesmente acabando no mercado. O estoque de materiais básicos, especialmente, tijolo, ferro para construção, tudo isso sumiu do mercado e quando tinha, o preço estava exorbitante. E não é exorbitante porque o vendedor da loja resolveu que, sabe o quê? Tá aproveitando a pandemia aqui, deixa eu aumentar o preço. Não, porque na falta, é oferta e demanda, amor. Na falta, os preços foram lá em cima. Isso vale para tijolo, isso vale para ferro, isso vale para MDF. Os preços de marcenaria triplicaram de tamanho, gente. Vocês não estão entendendo. Vou dar um exemplo que o Will me deu. Aninha, tá com você o papel que eu anotei as coisas da reunião. Você pode, por gentileza, trazer aqui? Olha só os valores, a diferença de preço que o Will passou pra gente. A propósito, o Will é da construtora. Alice, bota aí a gracinha do perfil dele pra gente, por favor, e tá aqui na descrição também, tá? Barra de ferro para construção, tá? Barra de ferro para fazer concreto armado. As barras de 4,2 milímetros, que é aquela mais fina, não é a de estribo, tá? Mas é a mais fina. Ele pagava no começo de 2020, nas obras dele, R$6 a barra. R$6, a barra de 12 metros. Tá? Aí chegamos ao final de 2020 com essa mesma barra, com esses mesmos 2 metros, custando R$18. Aí para você ficar um pouco mais impactado ainda, a barra de 10 milímetros, que é aquela mais importante do pilar, que é a que estrutura o pilar longitudinalmente, ela saiu de R$28 para R$64. E a gente não precisa só de uma barra para construir, tá? Só para ficar claro assim. Então, mudou muito. Os preços ficaram muito caros na pandemia. Vou dar só mais um exemplo de marcenaria que o pessoal da Lighthouse também me falou recentemente. MDF branco, não tem mais esse negócio que MDF branco é mais barato que o outro MDF, porque subiu tudo, tá tudo igual. Corrediça. Corrediça, o pessoal da Lighthouse, o Ulisses comprava a corrediça a R$8 e agora está comprando a R$14, R$24. Confundi um com 2 aqui. R$24, quer dizer, tá tudo aumentando assim, na base dos 300%. 3 vezes o valor que custava antes. Aumentando 200%, porque no caso, quando você aumenta 100, depois é 200. Isso. Entendeu, né? Muito bem. É só para dizer para vocês que realmente a pandemia deixou a construção civil muito cara. Eu vou terminar por aqui, porque senão esse vlog vai ficar imenso, mas o que eu queria te dizer é que eu realmente acredito que os estoques vão se normalizar daqui para frente. Em 2021 a gente vai ver os estoques voltando ao normal, os prazos voltando ao normal, prazos que agora estão mega dilatados, 90 dias úteis, uns negócios assim, eu acho que a gente vai ver os prazos sendo normalizados. E eu acho que a gente vai ver uma redução dos preços, mas a gente nunca mais, na vida, vai ver os preços que a gente tinha em janeiro de 2020, tá, amor? Tira o cavalinho da chuva. Então, vídeos que eu fiz aqui de quanto custa, não sei o que, deu uma mudada, tá? A gente depois pode fazer um outro vídeo para dar uma atualizada. Então já coloca aí nos comentários se você quer. Muito bem, e aí então, depois dessa conversa com o Will, a gente decidiu passar toda essa estrutura, que antes era metálica, toda essa parte cinza que vocês estão vendo, era estrutura metálica. Passamos tudo pro concreto, e aqui inclusive na área, opa, aqui não tá dando para ver aqui, mas vai dar para ver agora, ó, quer ver? Aqui também, ó, vai ficar tudo na estrutura em concreto, tá? E a única coisa que isso modificou de fato no projeto, porque as dimensões estavam até semelhantes de estruturas em concreto, é que esse vão aqui, ó, deu ruim pra nós. Aí a gente precisou colocar um pilarzinho bem aqui, ó. Agora a gente vai ter um pilar aqui no meio. Mas é melhor do que a gente obrigar os clientes a trabalhar com estrutura
extremamente cara e complexa nesse momento de ser utilizada, tá bom? Embora eu adore uma estrutura metálica. E o outro projeto que eu falei que vocês não conhecem ainda é esta casa. Ai, que graça! Inclusive, já pode colocar aí nos comentários se você quer ver essa casa pra já ou depois. Que no caso, vocês vão querer ver. Que inclusive eu tenho um processo criativo dessa casa. Tava dando uma olhada nos materiais que eu tenho. Gente, a gente tem muito material pra mostrar pra vocês como nasceu essa casa. Então já coloca aí nos comentários. Eu não vou me alongar muito, mas eu só vou falar pra vocês o seguinte. Qual que era a maior preocupação dos clientes? Eles viraram pra mim e falaram assim: oi, essa estrutura que você inventou aí pra casa ficar bonitona desse jeito, tá muito cara, não? Ouvi exatamente isso. Então o que que eu fiz? Will, vem comigo, Will. Vamos ver se tá muito cara essa estrutura. E aí a conclusão que a gente chegou foi que não, que essa fachada principal vai ter um trabalho mais de vigas e pilares, que é essa estrutura mais tradicional, só que da parede do quarto, que é essa aqui, para trás, a gente tem um belo casamento entre as paredes de baixo e as paredes de cima, e as fachadas já não tem tanta estrutura trabalhada assim, o que significa que a gente vai conseguir trabalhar a casa em EPS, vai ser uma casa de isopor muito provavelmente. E aí, como a gente tem a parte de trás toda muito mais, menos ousada, digamos, ela vai compensar essa parte de trás, a estrutura de EPS, vai compensar essa estrutura um pouquinho mais elaborada que a gente fez na frente, para criar uma fachada realmente interessante. E a outra coisa muito legal que a gente conversou com ele foi, a gente passou as dimensões todas, né? E aí a gente aqui no nosso pré-dimensionamento tacou-lhe uma viga de 80 centímetros na fachada pra gente conseguir vencer esse vão. E aí ele olhou pra gente e fez assim, 65 passos. Eu falei, yes! Reduzimos a estrutura, ficou mais esbelta, mais bonita e mais barata. No caso aqui... No caso aqui, o que você tá vendo ainda é a estrutura de 80 centímetros, tá? Essa viga aqui, ó, essa viga aqui tem 80, e essa aqui na lateral tem 80, e esse pilar aqui tem 80. A de 60, no caso, a Ana Angélica tá trabalhando nela ali agora, então não vai estar dando pra estar sendo pra mostrando pra vocês, tá? Mas quem sabe um momento aí. Muito bem, gente. Deixa eu mostrar lá atrás, só porque eu sei que vocês vão querer ver. Então, ó, só pra dar uma passeadinha, mas eu mostro esse projeto com detalhes... muito em breve. Só coloca aí quão breve você quer este projeto. Ficou tão bonito. Então a gente está refinando esse projeto após essa consultoria do Will e, claro, fazendo também alguns ajustes que os clientes pediram para que a gente já consiga dar uma boa finalizada nessa parte de volumetria e comece a trabalhar a parte de interiores dessa casa. Viu? É assim que funciona. Arquitetos e engenheiros de mãos dadas trabalhando em conjunto, tá bom? É assim que funciona. E não, a gente não faz cálculo estrutural, mas não é por isso também que a gente inventa umas coisas inexequíveis que o cliente tem que vender 1,5 rim para poder pagar a obra. Então é isso, meus amores, para deixar claro para vocês como que se dá esse trabalho, como que funciona e que a gente precisa de parceria, tá bom? Se você é engenheira, se você é engenheiro e tá aqui no canal, um beijo pra você, um beijo pra minha amiga Isa Valadão, que é engenheira, calculista, linda, professora de instalações, maravilhosa, doutoríssima. Então coloca aqui nos comentários que nós estamos juntos. Por hoje é só, até a próxima. Tchau. Que antes não tinha dado. Mas Alice foi passear. Passear não. Maria Patrícia quer que eu fale corte no final. Então ela vai falar. Corta. Tá? Ela fala do meu nevrálgico, mas usa inexequível, quer dizer. É porque quando executa, é exequível. Não pode falar executável. Não, mas eu tô te exaltando. Eu tô dizendo que assim, que não tem nada disso de que eu sou a culta e você não. Eu acho que o exequível é uma palavra... Não, exequível é muito mais fácil do que o nevrálgico. Eu não sei nem falar. Tá bem. Então tá.